Graça e paz, meus amados, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Eu não sei como foi o dia anterior, eu não sei como foi esta madrugada e nem sei como está sendo esse dia. Eu vim dizer para você que o Senhor, ele não faz nada antes de anunciar pela palavra dele. Pela palavra dele, ele nos traz palavra revelada, direcionamento, coisas que devemos ir, coisas que devemos parar, para que entendamos que o trajeto feito por ele é bem melhor. Você lembra muito bem que o Senhor chegou a Abraão e disse para que ele saísse do meio da parentela, fosse para uma terra que ele mostraria. Em Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que no capítulo 7, e disse o sumo sacerdote: porventura é assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que te mostrar. O Senhor apareceu. Em Atos está testificando este acontecimento. São coisas que muitas vezes acontecem conosco que nós não entendemos, mas vai servir de testemunho para aumentar a fé de outro alguém. Muitas vezes Deus manda a gente falar algumas coisas, orar por uma pessoa, e no meio da oração a gente leva a oração aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Mas a gente nem conhece a vida da pessoa, mas o Espírito Santo nos instrui. E depois a pessoa vai e fala pra gente: olha, e não é isso que aconteceu, é desta forma, é desta maneira. Porque o Espírito Santo, ele tem o poder de revelar a nós. Nós não somos profeta, mas nós pelo Espírito Santo profetizamos. Nós podemos profetizar vida, salvação, cura, libertação dentro da nossa casa. Abraão saiu de fato sem saber para onde ia. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois de que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em habitais agora. E não lhe deu nela herança nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Ele não tinha filho e Deus prometeu. Você não tem o que Deus te prometeu agora. Você não tem o recurso agora. Você não tem. Você não está vendo aquela pessoa congregar com você, sendo que você ouviu Deus dizer: fique calmo, meu filho, fique calma, minha filha. Os teus filhos vão ceiar junto com você, vão assentar na mesa junto com você. Só que você olha, você hoje já foi para a igreja sozinho. Ou vai cultuar no culto da tarde, no culto da noite, sozinho. Não, você não está vendo coisas que Deus lhe prometera. Mas é necessário acreditarmos que Deus é fiel e justo para cumprir o que outrora Ele prometeu. Nós precisamos entender que Deus tem um jeito, a forma de trabalhar totalmente diferente da nossa, na qual muitas vezes nos sentimos abandonados, rejeitados. Esta é a verdade. Como eu sempre falo aos irmãos, a verdade ela tem que ser dita nua e crua. Eu não posso vir aqui e tentar amenizar a situação, porque senão você tira a inscrição do canal, senão você não assiste o vídeo, senão eu não posso. Eu não posso. Eu vou ter que falar a verdade para você. É uma verdade que serve para mim. Por quê? Porque jorra de lá, ó, é do altar do Altíssimo, desce aqui, lava do outro lado. Organiza aqui, organiza do outro lado. É para nós. Nós estamos apegados ao corpo de Cristo. Ele entregou-se na cruz. Ele fez-se maldito, decisão dele. Mas para que você e eu tivéssemos hoje a liberdade de abrir uma sagrada escritura e ler. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão. A maltrataria por 400 anos. Isso está no livro que o Senhor nos deu, acho que no dia de ontem, sobre Abraão.
quando o Senhor aparece e ele anima, lá embaixo o Senhor vai falar isso para ele. É Deus animando, mas Deus mostrando a realidade. É Deus animando, mas Deus falando que vai ser difícil também. É Deus animando e falando, olha, no mundo tereis aflições, sim. É Deus animando e falando para mim e para você, olha, no mundo você terá perdas. No mundo você ficará com menos gente do que você espera. Muitos vão te abandonar. Só que ele está nos animando, mas ele nos prepara para o que há de vir. E o que há de vir virá e não tardará. E se tardar, a carta vai dizer, se tardar. Mas esse se tardar não é da parte dele, é da minha parte, da tua parte. Porque o meu tempo não é o tempo dele. Às vezes saímos da posição, então tarda de recebermos. Saímos, aí a nossa senha é chamada e a gente não tá na posição, aí chama outra senha. É igual quando você tá na fila do banco, você sai com a sua senha para resolver alguma coisa, porque foi atender um telefone fora da agência, quando você volta a moça fala assim, já chamou, espera aí que eu vou chamar esse daqui, aí chamo você. Aí tarda para nós. Deus avisou que o povo iria ficar cativo. E eles ficaram, você sabe, nós lemos na Sagrada Escritura. Porque na verdade aqui acaba sendo pouco tempo, mas o Senhor tem nos trazido uma palavra revelada. Tem nos dado o alimento. Tem nos mostrado o que acontece em meio às situações. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Olha, Abraão, você não vai ter possessão aqui, mas a sua descendência terá, só que a sua descendência ficará cativa. Eu ficarei longe, você entende? De falar, mas de ver, Deus estava vendo, Deus estava ouvindo, mas Deus não falava. Deus está vendo, Deus está ouvindo, mas tem coisas que ele não vai falar, e é justamente onde a gente precisa que ele fale, é justamente onde ele não fala. Por quê? Porque ele está trabalhando ali. Só que depois eles sairão, Abraão e eu, vou dar a terra por possessão deles. Só que é o seguinte, eu também vou julgar, eu também vou cobrar de quem fizer isso com ele. Deus cobra da gente, mas Deus também cobra do adversário, que nos aprisiona, que nos maltrata. Deus cobra do nosso adversário. Que adversário é esse? O inimigo espiritual, que levanta situações contra mim, contra você, para nos paralisar, para a gente olhar o cenário e falar, não é isso que eu quero para mim, não, é muita luta, eu não quero essa promessa, não. Para eu ter essa promessa, olha quanta renúncia eu tô tendo, e eu não tô vendo nada. Para eu ter essa promessa, olha quanta vergonha eu tô passando. Para eu ter essa promessa, eu tô vivendo em Lodebar, terra de aflição, terra de dor. Você entende? O povo viveu cativo. Você hoje pode ter uma área da sua vida que nós estamos cativos. Estamos sujeitos a isso também. E deu-lhe o pacto da circuncisão. Assim gerou Isaque, o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. Que circuncisão é essa hoje? Nós hoje somos circuncidados pela aliança de Cristo. Fazemos um pacto com quem? Com Jesus. Lançamos esse pacto. Jesus fez um pacto, uma aliança conosco. Um pacto de sangue, é muito forte. Ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele por nós. Hoje nós participamos do corpo e do sangue dele, representando a nova aliança. Uma aliança que outrora fora quebrada no Jardim do Éden, agora nascera, em nós uma aliança na qual o próprio é muito forte, o próprio Jesus estabeleceu em nós. Até me arrepio. Eu sei que olhamos aquela área da nossa vida que estamos cativos e nos entristece, mas também olhamos a outro lado da história e vemos que Jesus está conosco em uma aliança, não uma aliança humana, uma aliança que coloca no nosso dedo e por causa de uma jogatina nos troca. Por causa de alguém que tem mais poder aquisitivo, nos troca. Alguém que é mais belo, nos troca. Eu não estou falando de aliança humana.
falho, pecador, devedor de hora, bate no peito, diz que é alguém, quando olha para dentro de si, tá igual um sepulcro caiado, por fora dizendo que tá vivendo mil maravilhas e por dentro tá podre. Não estou falando desta aliança, estou falando da aliança do Espírito Santo conosco, que nos traz a presença de Jesus. O sangue que verteu na cruz. Hoje, por intermédio de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Aquilo que nós não levamos a Deus porque nem sabemos, o Espírito Santo Consolador, aquele que cuida da gente, leva ao Pai. É muito forte. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele. Eu não sei quem te vendeu. Eu não sei quem te trocou pelo caminho. Eu não sei quem te abandonou. Eu não sei se no ministério que você trabalha, só porque chegou alguém superdotado, cheio de dons, te colocaram de banco. Aqui venderam o menino, movidos de inveja. Nossos patriarcas e os patriarcas movidos, os próprios irmãos. Irmãos, representados por tribo. Alguém que tinha autoridade, ao invés de estar preocupado em exercer a função que Deus havia dado para eles, sabe o que eles fizeram? Ficaram venderam José. Por que eles venderam José, irmã? Porque José não compactuava com a mentira. O pai de José falava para ele, Jacó falava, vai vigiar teus irmãos. Se você pede para vigiar, é porque você sabe que aquela pessoa tem uma conduta errônea. Alguém precisa estar perto, senão qualquer hora cai. Tem gente que fala assim, se eu não ficar em cima do meu marido, ele entra na internet, fica curtindo as fotos das mulheres de biquíni sem caráter. Aí toma vergonha na sua cara, homem casado. Jesus diz que não precisa ter contato consensual, eu não preciso ter contato. Só eu pensar, eu já pequei. Eles tinham responsabilidades e faziam coisas erradas. Então José passava como X9, como fofoqueiro, como dedo duro. Porque eles não tinham posicionamento. Jacó tinha posicionamento. José tinha posicionamento, mas o resto da família não. Você não é o que as pessoas são dentro da tua casa. Meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Você não vai ser. Você tem aliança com Jesus. Eles invejavam a conduta do irmão. Eles invejavam a forma que o pai cuidava do irmão. Eles invejavam o sonho do irmão. A ponto de vender, tá aqui na história, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. E livrou de todas as suas tribulações, lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre toda a sua casa. Ele foi governador. Ele tinha autoridade de ir e vir dentro da casa do Faraó, dentro da casa do rei. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome de grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era 75 almas. Olha só. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. Eles morreram ali. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão. Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou, cumprindo-se, chegando-se, o tempo da promessa. Toda a promessa tem um tempo de espera. Tem, acho que é a Kemily que canta isso. Todo o processo, toda promessa tem um tempo de espera. A espera dói, a espera machuca. Nesse caso aqui, a espera seria para que o povo fosse afligido.
antes nunca chegaria. Queira Deus, oxalá queira Deus que antes nunca chegaria. De antemão que não viesse. Mas chegou porque Deus tinha liberado uma palavra sobre Abraão, dizendo que o povo seria afligido. E Deus precisava cumprir. Coisas boas ou coisas ruins aos nossos olhos precisam ser cumpridas. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, bom ou ruim. Esse, usando a astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, a ponto de o fazer injetar as suas crianças para que não se multiplicasse, ou seja, abandonar suas crianças, né, para que não multiplicasse. Todo menino que nascesse necessitava ser morto. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Era muito formoso. Moisés deveria ser aquele bebezão que nasce com 6 quilos, sabe? Eu acho que Moisés era assim. E sendo injetado, tomou a filha de Faraó e o criou a seu filho, como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando eu falo para você que Moisés não era leigo, Moisés não era burro. Tem alguém que está achando aí que você é burro, você está sendo criado pelo próprio Deus nesse deserto. Deus está te dando revelações da palavra neste deserto. Está te dando o dom da ciência neste deserto. Eita, Deus lindo! Em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Moisés não era leigo, Moisés não era burro. Eu vou falar isso quantas vezes for necessário até entrar na tua cachola. Moisés não era uma pessoa que não sabia como falar, como se portar. Ele tinha sido treinado com os melhores professores do Egito. O que o filho de Faraó aprendia, Moisés aprendia. Por isso que eu falo para você que o tempo do processo machuca sim, mas ele gera crescimento. Eu nunca vi e nunca vou ver uma pessoa crescer no tempo de alegria. Só se cresce no tempo de dor. Ninguém cresce no tempo do riso. A gente cresce no tempo do choro. Aí a gente vai rir. Caso contrário, meu amigo, não tem crescimento. Não tem. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então ele falou, vou dar uma passeada ali naquele pátio. Porque Deus já estava colocando no coração de Moisés, que já estava no tempo dele sair. Já estava no tempo dele libertar o povo. Olha que coisa linda. Quando Deus coloca um desejo no nosso coração, meu irmão, pode parecer impossível, mas não é à toa. Tem propósito. Você olha o cenário e você fala, eu não tenho condições. E Deus fala, ainda bem, porque sou eu que vou realizar, eu só preciso de você como meu instrumento. Oh, Deus! E vendo maltratando um deles, o defendeu e o vingou, ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava de seus irmãos e entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Moisés então começou a entender, então o Senhor me trouxe para libertar, mas os irmãos não entendiam. Quem tá na casa, às vezes, acha que a gente quer aparecer, acha que a gente é estrelinha, acha que a gente fala que Deus usa. Não, irmão, Deus usa cada um de um jeito. Deus usa cada um de um jeito. Eu tenho um jeito de ser usada por Deus, o outro tem outro jeito. Eu sempre falo para Deus que eu quero ser usada igual uma lady, calminha. Eu quero sentar, entrar no culto penteada, maquiada e sair do mesmo. Não! Eu entro no culto de salto alto, saio descalço, com o pé preto, porque eu prego descalça, ando a igreja toda descalça, saio descabelada, sem maquiagem, é só por Deus. Quem me vê sair fala, não foi a moça que entrou. Mas Deus tem um jeitinho de usar a gente, deixa Deus te usar do jeito que Ele quer. Deixa. Só que eles não entendiam, e no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-lo à paz, dizendo, varões, sois irmãos, por que vos agravais um contra o outro? O que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Moisés foi apartar uma confusão, né? Uma discussão ali no calor do momento. Ele disse, quem te colocou juiz sobre nós? Quem te colocou sobre príncipe? É assim, às vezes a gente vai levar uma palavra de exortação para dentro da nossa casa, as pessoas não entendem.
Elas não mudam o jeito dela, mas quer que Deus muda o percurso. Deus não vai mudar. Se não mudarmos, Deus não muda nada. O que impede Deus, irmã, de operar na minha vida? A minha rebelião, a minha falta de compromisso, a minha falta de renúncia. Deus não opera. Deus fica com mão e pé atado. É forte, mas é a verdade. Então eles começaram a indagar Moisés, achando que Moisés queria aparecer. Deus não trouxe Moisés para aparecer. Deus trouxe Moisés, na verdade, é para livrar o povo. E queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Aí o linguão falou: você está querendo me matar igual você matou ontem aquele egípcio? Aí Moisés temeu. Moisés temeu, depois você lê na sua casa. Moisés temeu, e esta palavra fugiu. Moisés esteve como estrangeiro na terra de Madian, onde gerou 2 filhos. Ele foi embora. Encontrou lá Jetro, casou, enfim. Salvou lá as meninas, e tudo teve uma história na vida dele. Aí chegou lá, olha, esse rapaz fez isso, esse rapaz fez aquilo, tal. Pronto, casou, teve 2 filhos. Tá lá, ele mudou de vida. Porque o homem ia contar para o povo que ele tinha matado, então o faraó ia mandar matar também. Ele sentiu medo. Muitas vezes Deus vai colocar situações na vida da gente que a gente sente medo, mas com medo que Deus vai permitir entrar é pra gente sair de situações, porque Ele quer usar a gente do outro lado. Eu acho que você pegou dessa vez. Você está sendo usado em lugares que você nunca imaginou. Eu estou sendo usado em lugares que eu nunca imaginei. É para nós essa palavra. É para nós que queríamos uma resposta, que fomos dormir, pai, dá uma resposta, amanhecemos, pai. Aí ele falou, peraí que eu já vou te dar a resposta. Aqui é para nós. É para nós, irmão. É para nós, estamos fincados no corpo de Cristo, então é para nós. Dizendo, olha só, e completados 40 anos, Moisés saiu com 40 anos, depois de 40 anos, escuta, depois de 40 anos que Deus foi aparecer para Moisés. Eu sei, irmão, mas o tempo de Deus ainda continua dizendo, não é o nosso tempo. Deus está falando para alguém, não é o teu tempo, não é a tua hora, é a minha hora, é o meu tempo. No tempo certo, Deus desceu a Moisés. E completados 40 anos, apareceu o anjo do Senhor. Moisés já era um senhor, cheio de vigor, porque Moisés, quando partiu com 120 anos, a vista dele era como a vista de menino. Ele era um homem saudável, porque Deus mantém a gente, é Deus que dá estrutura. Ah, meu pai, é Deus dizendo pra você, eu vou te dar vigor, filha, eu vou te dar vigor, filha, pra você continuar a obra que eu tenho na tua vida. Apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, aproximando para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Aí o Senhor disse, dizendo, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Você vai ler isso aqui na sua casa. Atos 7, você vai ler. Você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta, você vai ler. O Senhor apareceu a Moisés e disse, olha, eu sou o Deus dos seus pais. Porque Deus havia falado para Abraão que o povo ficaria 400 anos cativo. Morreu o faraó pai, quando José, ali trabalhava, morreu. O novo faraó não conhecia a história, não procurou conhecer a história. Então ele aprisionou o povo, mas estava dentro do contexto daquilo que Deus havia escrito. Eu vim dizer para você que tem alguém ou alguma coisa que está te aprisionando, e Deus manda dizer para você, só que mesmo assim ainda está dentro do meu contexto, até me arrepio, está dentro da minha liberação. Tem alguém que está achando que você vai morrer nessa situação, Deus manda entrar aqui hoje e dizer para você aqui, palavra revelada. Esses dias eu vi um vídeo que
Ah, Deus revela mais hoje do que revelava no tempo dos profetas. É palavra revelada. Ele deixou de Gênesis a Apocalipse, palavra revelada. Tá aqui, fundação do mundo e do jeito que o mundo vai acabar. Se você e eu não mantivermos a nossa fé, a nossa santidade nele, a gente não vai pro céu. Tá aqui. Tá aqui. Nós não estamos revelando nada fora da Bíblia, não. Não, aqui não tem seita, heresia, não. Aqui não tem abóbora, não. Aqui é revelação da palavra. É da palavra. Quem não aceita a palavra é porque não quer se converter dos maus caminhos. Quer que Deus opera do mesmo jeito. Deus não vai operar a gente do mesmo jeito. Deus levou Moisés para fora do palácio. Moisés trabalhou por 40 anos. Teve filho. Você tá entendendo? Cuidou das coisas do sogro dele. Porque é uma ajuda, é família. Aqui a gente cuida um do outro. Aqui eu não vim para dar bordoada em você e você bordoada em mim. Aqui Deus veio para chacoalhar você e eu, pra gente acordar rumo aonde? Canaã. A nossa salvação. Você tá entendendo? A terra prometida. O Jesus Cristo disse que iria para o Pai fazer morada, iria buscar. Nós estamos esperando. Esses dias eu falei, pai, o senhor estava com a mão na maçaneta, agora parece que eu já vejo o senhor com o pezinho já na nuvem. Já tá com o corpinho meio para fora. Jesus está voltando sim, vai vir buscar a igreja sim. Só que nós ainda temos tempo para viver cumprimento de promessa. O Senhor falou que iria deixar o povo cativo e deixou. O Senhor levantou Moisés para ser libertador. Deus nos levantou para ser libertador da nossa casa. De novo Deus falando de libertador para nós. De novo. É para Ele lembrar, Ele está lembrando a nossa cabecinha. Para que Ele nos lembre daquilo que Ele falou, porque você e eu parece que esqueceu. Parece que a luta aumentou no nosso cenário e a gente esqueceu. Parece que aquilo que a gente orou não chegou. Aí a gente que está querendo dar uma esmureçadinha, dar uma caidinha. E Jesus está falando, não, houve cumprimento. O povo ficou cativo sim, mas eu levantei Moisés para liderar. Moisés foi levantado para voltar no Egito. Moisés já tinha 80 anos. Moisés era um senhor. Trocando para miúdo, vamos ser sinceros mesmo, vamos falar rasgado? A gente com 40 e poucos anos, tá ruim para subir uma ladeira, entre escada rolante e escada de degrau. Não, eu ando um pouquinho, vou procurar uma escada rolante, porque não é isso? A rótula do joelho já não aguenta mais. A visão só por Deus. O menino tinha 80 anos. É um menino na presença, o que Deus está falando pra mim e pra você. Eu vou fazer vocês menino na minha presença. Eu vou revigorar a saúde de vocês. Eu vou revigorar a fé de vocês. Para que vocês vivam o cumprimento da promessa. Para que vocês possam ser um canal de bênção para dentro da tua casa. Só não podemos dar ouvido à murmuração do lado. Ou a pessoa não anda e a gente fica amarrado. Tem gente que fica amarrada a situações esperando uma pessoa se decidir. Há 5 anos a pessoa não se decidiu. Irmãos, eu vou ter que falar algo. Não estava no script porque mas eu vou falar. O divórcio, ele começa no namoro. Tem gente que já deu os indícios que não vai te honrar. Tem gente que já deu os indícios que não é pra você. Você entende? Como eu falo, irmãos, eu ouço muita história sobre relacionamento desde os 14 anos. Todo mundo sabe disso, que é onde Deus trabalha comigo, porque eu não tenho paciência pra amansar ninguém. Eu gosto de gente decidida. Se quer, quer. Se não quer, não quer. Sai da frente, libera a pista que eu vou voar. Você entende? Eu vou viver o que Deus tem pra mim. É isso o significado do voar aqui, tá, irmão? Eu vou viver o que Deus tem pra mim, independentemente de quem me apoiar e quem estiver do meu lado. Eu já vi histórias de pessoas que terminaram um namoro, depois de 7, 8 anos, voltaram. Porque eram imaturos quando Deus permitiu que se conhecesse. E não procuraram crescer, não deu certo. Eu acredito em restauração. Eu acredito veementemente em reconciliação. Mas tem coisas que é nítido, que não combina, que não encaixa, que não é pra pessoa. Só que a pessoa quer fazer dar certo aquilo que tá errado. Você entende? Nem tudo que começa errado dá errado. Eu não acredito assim.
Porque tem hora que você vai começar algo com a falta de sabedoria, dá errado no meio do caminho. Porque não teve discernimento. Aí você vai buscar o discernimento do Senhor e vai colocar os pingos nos is e vai dar certo. Só que tem coisa que é nítido que vai dar errado, o meio vai ser errado e o final vai ser errado. E a pessoa insiste numa coisa que não é dela. Eu já vi pessoas namorar por 10 anos e depois que casou, descobriu que o marido traiu o namoro inteiro. Você entende? São coisas que tá nítido, a pessoa tá te enrolando, você tá deixando de viver uma história que Deus quer pra você, porque você aparece uma pessoa boa na sua vida, com todas as características. Também você não tem que aceitar, irmão, tem gente que não gosta que eu falo, mas eu falo. Tem gente que não gosta de gente baixa, tem gente que não gosta de gente alta, tem gente que não gosta de gente gorda, tem gente que não gosta de gente magra, tem gente que não gosta de gente que se veste assado. Você entende? Cada um tem o seu jeitinho. Eu acredito desta forma. A gente não vai sair pegando qualquer tampa e colocando em nós, não. Não. Esperar em Deus é entender que Ele vai nos moldar e vai trazer alguém moldado. Só que tem gente que está perdendo tempo em situações que já deu o que tinha que dar. São coisas que não vão voltar, são coisas que não vai dar certo. Insistem em coisas, assim como eu já ouvi. Pessoas divorciadas há 25 anos criaram os seus filhos separados. O pai de um lado e a mãe e os filhos do outro. E num reencontro de uma semana, eles casaram depois de 25 anos. Eu tô falando pra você que eu acredito. Eu acredito em restauração, eu acredito em reconciliação, eu acredito. Só que tem coisas que é nítido que não é de Deus, não vai dar certo, você vai perder tempo. A sua bênção, Deus vai encaminhar ela para outra pessoa, sabe por quê? Porque você insiste em bater numa tecla que não é para você, e você sabe que não é, mas você se sentiu confortável, você se sentiu melhor, você se sentiu pressionado. Viva os planos que Deus tem para você. Moisés precisava entender que tudo o que aconteceu na vida dele foi um plano de Deus para ele. Não tinha nada fora do eixo. Não tinha nada fora do eixo. Por mais que Moisés sofrera, que aqui o termo, né, usado, que eles falam que o menino foi abandonado, os seus filhos, né, a ponto de os fazerem injetar as crianças, ou seja, abandonar as crianças. Tem hora que a gente vai ser abandonado, sim, para que Deus trate conosco, molde a gente, para que a gente sirva de canal de bênção para outras pessoas. Moisés não queria aparecer, como eles falaram, agora você está querendo ser nosso juiz e nosso príncipe. Não! Moisés não queria, eu já ouvi também isso. Eu já ouvi que eu chorei tanto porque eu não estava esperando. Eu estava feliz porque Deus estava me usando. Eu não fui falar porque eu queria me aparecer. E a pessoa diz pra mim, você quer aparecer muito, você é muito estrelinha. E eu chorei como uma criança na presença do Eterno. E naquele dia o Espírito Santo tinha feito uma visita na minha casa. Eu fui tomar uma água. Quando eu me direcionei ao filtro, eu estava cantando a música da Fernanda Brum, do Espírito Santo. Eu gosto muito de louvar as coisas da Fernanda Brum, os hinos. E o Espírito Santo desceu e me envolveu na pia. E eu estava escrevendo uma parte de um livro, que eu até, enfim, parei. E o Espírito Santo me envolveu, e nisso eu fui contar para uma pessoa o que tinha acontecido, a presença dele. E eu passando por uma prova, precisando de uma porta de emprego para pagar o meu aluguel, pagar minha água, pagar minha luz, porque o dinheiro que eu tinha na conta estava acabando. Eu não tinha o que fazer. E eu estava esperando, e eu estava com Covid, eu estava presa dentro de casa, esperando uma porta de emprego, doente. Você entende? Doente.
abandonada. Só que eu não fui me mostrar, eu fui contar que eu no deserto, o Espírito Santo estava me envolvendo, ou seja, eu tenho alguém que cuida. E a pessoa diz pra mim, você quer aparecer muito, você é muito estrelinha, onde você chega você quer aparecer, e eu não sou assim. Onde eu chego quieta, depois eu fico esparafatada, mas eu não sou aquela pessoa que chegando. Eu chego com tanta vergonha que às vezes as pessoas acham que eu sou metida. Não, eu não sou metida, eu só não sei nem como me comportar porque eu tenho vergonha. Você entende? Quando eu vou cumprir uma agenda, as pessoas falam assim, não vai sair nada dessa menina, porque ela já chegou com essa cara de medo. É a presença do Espírito, é o temor do Espírito. A gente vai falar de Deus, a gente não vai falar da vizinha, não. Então não preocupe-se com o que pensam ao teu respeito. Preocupe-se com o que Deus quer ao teu respeito. Ontem o Espírito Santo disse para mim, filha, vocês não são um momento, por causa do cemitério que eu vi, foi linda a visão, eu contei até uma parte, que o Espírito Santo falou que ali tinha gente que morreu porque não faltou posicionamento, morreu porque ouviu os outros, morreu porque teve medo, né? Morreu sem a promessa, aí o tempo da morte chegou e não viveu. E nessa hora tinha um cortejo fúnebre, tinha uma família descendo, enterrando. E ali eu falei pro Espírito Santo, olha, mais outro sonho enterrado, mais outro sonho ceifado. Você entende? E naquele momento o Espírito, eu até escrevi essa frase, o Espírito Santo diz, você não é um momento, filho, você é a história que Deus escreveu. Eu vim dizer pra você hoje aqui que você não é um momento, você é a história que Deus escreveu. Se alguém te abandonou pelo caminho e decidiu de fato não voltar, não permita que Deus escreva uma nova história só porque alguém não quer viver a história com você. Como eu sempre falo, fica com aquilo que Deus disse ao teu respeito. Deus sabe como vai cuidar da pessoa. Só que tem gente aqui que está esperando coisas que não vai acontecer, não é para você. Não tente, não tente. Vai lhe trazer frustração, não vai dar certo e você vai perder a oportunidade de viver grandes coisas por causa de um momento idiota. Você entende isso que o Espírito Santo está dizendo para alguém? Guarde a tua fé no Senhor, se guarde no Senhor. Para todas as coisas existe um tempo determinado. O Senhor falou para Abraão, olha, o povo vai ficar cativo. 400 anos eles vão ficar cativos. E ali, lá para baixo, a Bíblia vai nos relatar que chegou o tempo da promessa. Aí o povo ficou... Poxa, Deus tinha prometido que o povo ia sofrer por 400 anos e Deus cumpriu. Você acha que Deus não vai cumprir a bênção que Ele prometeu para você? Ele vai também, porque Ele também cumpriu para Abraão, dizendo que lhe daria um filho no tempo certo. Foi longe, porque Abraão só teve Isaac quando Abraão tinha 100 anos. Sara 89. Mas aconteceu. Eu vim dizer para você que pode não ser hoje, mas pode ser amanhã a tua bênção. Pode ser amanhã a tua vitória. Não troque a história que Deus tem para você por causa do momento que estão dizendo. Não deixa de ser a pessoa maravilhosa que você é porque alguém tá achando que você quer aparecer. E entenda uma coisa, irmão, no meio do caminho, até você viver a tua promessa, Deus vai tirar ainda pessoas do nosso caminho. É difícil o que eu vou dizer. É difícil. Ontem eu fiz uma participação numa live naquele aplicativo preto que começa com T. Eu fico toda embaralhada lá também. Eu sou péssima com tecnologia. E depois de tudo, eu tava lá, o irmão me chamou e falou, pastora Tati, Deus manda dizer pra senhora que Ele tem promessa na vida da senhora. E foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando. Amém, glória a Deus, eu deixei. Até vou fazer uma visita, se Deus permitir, quando eu voltar pra São Paulo. Entenda isso, entenda isso. E aí, para testificar a fé do homem de Deus, eu falei, amém, pastor, para testificar a fé do irmão, para confirmar diante dessa multidão de pessoas que nos acompanha, tem 27 para 28 anos, o que o senhor está falando tem 27 para 28 anos, que Deus disse algo. Eu já perdi pessoas pelo caminho, pessoas já saíram. Só que antes disso, um profeta tinha falado para mim assim, irmã, Deus manda dizer pra irmã que a irmã ainda vai ficar sem muitas pessoas no caminho. Aí eu até ri, eu falei, então eu vou ficar sozinha, porque eu já não tenho mais quase ninguém do que eu tinha. Você entende que eu tô contando um pouquinho da minha vivência pra você entender
que aquilo que acontece com você tem significado dentro da palavra de Deus? Tem cumprimento dentro da palavra de Deus? Talvez você tá aí, mas fulano não é mais meu amigo, o pastor não anda mais comigo, o levita não me chama mais para cantar, e Deus tá dizendo, porque agora é o teu processo. Agora é você e eu, chega. Tem gente aqui que Deus tá dizendo, chega. É você e Deus e mais ninguém. Eu acho que tem até uma canção que fala sobre isso. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele disse que o povo ia ficar cativo, sofreu, ficou. Os bebezinhos, meninos que nasciam precisavam ser mortos. A ponto das parteiras mentir para Faraó. Falar para Faraó, nossa, as hebreias são muito fortes. Quando a gente chega lá, elas já pariram. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Elas não aceitaram matar os meninos. Porque os meninos iam fazer com que multiplicasse. Dali nasceria alguém que iria libertar sim. Porque havia um tempo determinado para que o povo ficasse cativo. Fora daquele tempo determinado, aquele tempo oportuno, teria que entrar o cumprimento da promessa de Deus e levantar alguém. Para ser juiz mesmo, para ser libertador mesmo, para ser um príncipe mesmo. Para ser alguém da linha de frente mesmo. Deus chamou você para ser alguém diferente, então seja quem Deus chamou você para ser. Faça o que Deus chamou você para fazer. Rompa caminhos que Deus já colocou trilhado para você. Preocupe-se mais com aquilo que Deus pensa e quer ao teu respeito do que algumas pessoas pensam ou dizem ao teu respeito. Tem coisa boa chegando para você no meio desse cativeiro. Tem coisa boa chegando para você no meio desse mar de lágrimas que você chega a soluçar. Tem coisas boas chegando para você nesse quadro de ansiedade que você vive por querer uma resposta ou por sair mesmo dessa situação. Tem coisa boa chegando no meio desse luto que você tem vivido. Tem coisa boa chegando no meio dessa perda que fez com que você chegasse ao lugar que você chegou sem você entender. É Deus dizendo pra você, você não entende o que eu faço hoje, mas um dia você entenderá. Que dia, irmã, quando o dia da promessa se realizar, quando o que Deus disse ao teu respeito se concretizar, você vai entender o porquê de tudo isso. Tem muita coisa boa chegando, somente creia.